Confesso que não me assustei muito ao ler sua carta, contando o resultado da conferência para a autorização de um projeto para o São Lucas. Estas coisas acontecem rotineiramente porque, por falta de costume, quem constrói nem sempre avalia o plano de como deveria fazê-lo. Se eu insisto em aconselhá-lo mais uma vez para que consiga um arquiteto para dirigir os trabalhos de seu hospital, não é somente porque desejo muito trabalhar para um hospital modelo, mas por quê? E principalmente porque não posso crer que uma obra da importância da sua possa nascer sem estudo prévio. É hábito brasileiro fazer as coisas sem um plano inicial perfeitamente elaborado. E quando se pergunta sobre como ficarão estes e aqueles pormenores, a resposta é sempre a mesma. Isso depois, na hora, veremos. Assim fazem-se casas, prédios, cidades. Nesse empirismo vive a lavoura, a indústria e o próprio governo. O planejamento, mercadoria altamente valorizada em todo o mundo para qualquer realização, não encontrará entre nós o ambiente propício enquanto nós não nos capacitarmos da sua necessidade imprescindível. Poderia continuar conversando com você sobre a grande vantagem de planejar com antecedência. Talvez muito mais vantajoso seria confinar a discussão entre os limites das vantagens particulares e individuais de aplicar o método. O projeto sempre custa alguma coisa. O construtor que o fizer terá, sem dúvida, que empregar engenheiros e desenhistas para isso. Terá de empregar gente para calcular concreto, para calcular aquecimento, eletricidade, etc. O construtor cobrará essa despesa do proprietário, através da comissão para a construção. Tanto isso é verdade que, se você apresentar ao construtor um projeto completamente pronto, ele cobrará percentagem menor para a construção. Mas eu desejo provar que o plano geral, feito com antecedência, é economia e não despesa. Então vamos continuar. Ninguém pode negar, nenhum construtor, nem cliente, que o projeto feito pelo técnico contém em si uma previsão maior dos diversos detalhes do que o projeto rabiscado pelo construtor e verificado pelo proprietário. Faça uma experiência. Tome um plano que esteja em início de construção e pergunte a quem o dirige por onde passam os canos de aquecimento, por onde passam os canos de esgoto. O senhor vai fazer antes isso ou aquilo? Garanto que não sabe. Responderão: provavelmente passarão por aqui ou ali. Farei isto ou aquilo antes. Se na ocasião de executar um serviço verificar-se um contratempo qualquer, por exemplo, um cano que não pode passar porque tem uma porta, um esgoto que vai ficar aparecendo no andar de baixo, o construtor resolve
em função do problema, no momento. Ele dá voltas com o cano ou faz um forro falso para esconder o esgoto que iria aparecer embaixo. Entretanto, se isso tivesse sido previsto, não precisaria de forro falso ou qualquer outra coisa. No papel, teria sido procurada e encontrada a solução mais econômica para o caso. E a mais bonita. Consulte um construtor experimentado ou alguém que já tenha construído, e todos serão unânimes em contar-lhe pequenas calamidades que apareceram. Eu já ouvi diversas vezes, por exemplo, quando colocamos as fundações no terreno, nós vimos que o quarto ficaria enterrado. Então, levantamos as fundações mais 50 centímetros para dar certo. Por isso, deu uma escada na entrada e ficou com um porão, etc. Se você calcular quanto mais caro ficou a imprevisão, você verá a vantagem de ter um projeto estudado. O arquiteto teria dado uma disposição diferente nos cômodos, de maneira que o tal quarto não ficasse enterrado, sem ter que aumentar as fundações, e assim economizaria o dinheiro com o qual se faria pagar. Se o proprietário não ganhasse nada, ainda teria para si uma solução melhor do funcionamento do hospital. Ainda mais, o construtor provavelmente não entende e nem terá tempo suficiente para estudar. Ele não é especializado em hospitais, porque isto é Brasil. E depois, não estuda porque não é seu métier. Ora, assim sendo, ele vai confiar em você. Você conhece hospitais já feitos e em funcionamento, como hospitais, não como construções. Os seus preconceitos a respeito, o construtor repetirá com dinheiro de seu bolso. As soluções que, para alguns casos que você viu, são soluções econômicas, poderão constituir soluções caríssimas. Isso no seu caso. Rematando, sua casa de saúde não teria o melhor aspecto porque faltou um artista. Arquitetura é construção e arte. Arte não tem livro de regulamento que ensine. Nasce dentro de cada um e desenvolve-se como conjunto de experiências. Procure um homem que possa dar à sua casa de saúde, além das características de um hospital eficiente pelo perfeito planejamento das diversas sessões, um valor artístico indiscutível. O valor artístico é um valor perene, enorme, inestimável. É um valor sem preço e sem desgaste. Pelo contrário, aumenta com os anos à proporção que os homens se educam para reconhecê-lo. O valor artístico subsiste até nas ruínas. Os anos correm e desgastam o material, enquanto valorizam o espiritual.
com a consciência limpa, termino minha proposta. Está em suas mãos a responsabilidade de decidir entre os caminhos. De um lado, eu me coloco. Não só, mas como representante dos arquitetos brasileiros, defendendo a economia, a ordem e, acima de tudo, o futuro. De outro lado, estão o empirismo, a reação, a imprevisão. Qualquer solução que você venha a dar não mudará as relações entre nós, nem sua opinião futura sobre o que acabo de falar. Se o prédio for bom, bem projetado, bem planejado, por um bom arquiteto, você gostará. Todos gostarão. Pague, pois o que eu pedi é pouco em relação às vantagens futuras. Ou não pague, e as vantagens serão as mesmas para a sociedade. Evidentemente, não para você. Com um abraço afetuoso do amigo certo.